O meu nome é Marco Martins e este é mais um Não Estamos Sós. Todos sabemos que um asteroide gigante vindo do espaço atingiu o planeta há milhões de anos e exterminou os dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, investigadores conseguiram montar uma nova linha do tempo mostrando o que realmente aconteceu. E não é só isso, eles pensam que conseguiram descobrir também de onde veio esse asteroide gigantesco. E se a Terra for o alvo de outro enorme asteroide? Seremos nós capazes de sobreviver? Ficariam surpresos e provavelmente chocados com o que os cientistas da NASA descobriram recentemente. Então agora, prepare-se para viver o desastre. O desastre que quase destruiu por completo a vida na Terra. Apesar do impacto do asteroide nas calmas e rasas águas do Golfo do México, há mais de 65 milhões de anos ter sido devastador, ocorreram uma série de desastres adicionais, pedras que caíram do céu, incêndios florestais e tsunamis que inundaram costas distantes. Os investigadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi uma autêntica mistura de cataclismos. Cientistas e investigadores da National Academy of Science conseguiram criar uma linha do tempo deste primeiro dia, utilizando para o efeito fotografias de alta resolução microscópica, tomografias computarizadas, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto de um asteroide na Terra. E tudo começou assim. Imagine que estivesse num lugar remoto, na América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, na altura em que os dinossauros governavam a Terra, e você estava a olhar para o céu durante a noite. Provavelmente teria visto o que parecia ser uma estrela brilhante a brilhar à distância. Mas, se observasse esta luz peculiar durante 1 ou 2 horas e o objeto parecesse aumentar de brilho, mas quase sem se mover, o que estaria a ver não era uma estrela, mas um enorme asteroide no espaço, com cerca de 11 a 80 km de largura, em rota de colisão direta com a Terra a mais de 72 mil km por hora. Horas depois, esse asteroide atravessa a atmosfera da Terra, colidindo com o que é hoje a península do Yucatán, no México. Com o impacto a essa velocidade, a atmosfera da Terra reage como a água e de seguida asteroides mais pequenos, chamados meteoros, atingem a atmosfera como seixos atirados a um lago. Esses meteoros desaceleram a grandes altitudes, desintegram-se com a fricção da atmosfera e, enquanto isso, alguns pedaços maiores da rocha que sobrevivem caem na Terra. O asteroide Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge a nossa atmosfera como se fosse uma pedra atirada a um charco. Ele manteve a sua velocidade e mergulhou através dos 96 mil quilómetros da nossa atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide atravessa toda a América Central, emitindo o maior de todos os estrondos sónicos. Estilhaçaria os tímpanos de quem quer que fosse, estivesse onde estivesse e em que continente estivesse. Os dinossauros provavelmente ficaram aterrorizados e correram em todas as direções, sem ter a mínima ideia do que estava prestes a acontecer. Se algum animal estivesse perto o suficiente para ver o asteroide, eles teriam sido instantaneamente vaporizados em poucos minutos. Na verdade, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum animal quadrúpede com um peso superior a 25 kg sobreviveu. O asteroide, do tamanho de uma montanha, cai tão rapidamente que o próprio ar não consegue escapar. Sob a pressão intensa, o ar aquece a milhares de graus, quase de forma instantânea. Antes mesmo do asteroide atingir a Terra, o ar comprimido superaquecido vaporiza grande parte da superfície rasa do mar que cobre o Yucatán. Milésimos de segundos depois, a rocha mergulha no que sobrou e bate no leito rochoso. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia de vários eventos. O impacto do asteroide exerce tanta pressão sobre a Terra que o solo e as rochas liquidificam. As ondas de choque, que inicialmente teriam sido em todas as direções, é de seguida numa onda de choque vertical. A primeira parede da Terra arrancada, no momento do impacto, tem mais de 32 km de altura. O buraco do impacto quase rompe o manto da Terra e quando a cavidade forma a onda de choque vertical, a Terra sobe a mais de 1600 km por hora, muito mais alto que o Monte Everest. Em poucos minutos, esta montanha de detritos desmorona-se quase que por inteiro numa série de detritos secundários. Explosões deixam para trás um monte menor chamado Anel do pico da cratera. É nesse mesmo momento em que o asteroide atinge Yucatán e aplica toda a sua pressão sobre a rocha, convertendo a energia cinética numa rocha de 7,5 bilhões de toneladas e viajando a 16 mil km por segundo num calor escaldante e em milésimos de segundo. O impacto de Chicxulub gera mais energia do que 1 bilhão de bombas atómicas de Hiroshima. A energia cinética, transferida pelo asteroide para o Sol, torna as temperaturas muito mais quentes que a superfície do próprio Sol. O calor arranca eletrões dos átomos, ionizando o ar numa bola de fogo de plasma em total expansão. Mais de 10 mil graus de rocha vaporizada é explodida numa velocidade hipersónica. O ar aquecido e em rápida expansão provoca a conversão quase instantânea da Terra em gás. A onda de choque do impacto forma uma enorme onda de pressão que se expande para fora a mais de 1600 km por hora. Se este asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizaria
Texas a Nova York e estourava com todas as janelas em Buenos Aires. As ondas de choque provocam terremotos que provocaram falhas sísmicas em todos os continentes. Se estivéssemos do outro lado do mundo, sentiríamos o tremor de terra durante perto de 30 minutos. O impacto desencadeia tsunamis tão altos como os maiores arranha-céus conhecidos, sendo que o primeiro atingiu a costa do Golfo passado 1 hora. Ondas com mais de 190 metros de altura atingiu o que é hoje o México e o sul dos Estados Unidos, inundando dezenas de quilómetros para o interior. As ondas revertem temporariamente o fluxo dos rios, subindo pelos rios, ondas com até 9 metros de altura. Tsunamis gigantes atingem a costa leste dos Estados Unidos. 6 horas depois do impacto e com ondas com mais de 180 metros de altura, é a Europa, a África e o Mediterrâneo a serem atingidos. 15 horas após o impacto inicial, as ondas chegam a todos os cantos do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo, mas tudo à sua frente. Já parece o Armageddon, porém, mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge o Sol, é responsável por 25 trilhões de toneladas de terra que é lançada em todas as direções a uma velocidade inimaginável. Essas rochas saem da ação gravitacional da Terra para irem orbitar o Sol, sendo que algumas delas provavelmente colidiram com a Lua. Porém, a maioria dos detritos, passado 1 hora, volta a cair na Terra. Esses pedaços, semelhantes a vidro e chamados de tectitos, alguns são tão grandes que são do tamanho de autocarros, mas a grande maioria são de pequeno tamanho de berlindes, que atingem a Terra a velocidades que variam entre os 160 a 320 km por hora. Independentemente de onde estivessem os dinossauros na Terra, eles foram definitivamente atingidos por este fogo, por estes berlindes, tal e qual uma chuva de granizo. Mas a verdade é que estes berlindes não precisavam atingir os dinossauros para que eles tivessem desaparecido. À medida que esses tectitos caem, o seu atrito com a atmosfera emite uma radiação térmica suficiente para provocar incêndios gigantescos em todo o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam aquece o planeta de tal forma que é o equivalente a um forno pronto a grelhar. A maior parte das árvores de todo o mundo são queimadas e talvez por isso as únicas espécies que sobrevivem são as aves. O impacto é devastador para todos os que se aninham no chão. Dos poucos animais terrestres de maior porte que conseguiram evitar a extinção, quase todos têm algum meio de escapar ao aquecimento verificado, talvez através de covas escavadas pelos pequenos mamíferos, ou por répteis, cobras, lagartos, ou então escapando para a água como crocodilos ou as tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles necessitariam de encontrar proteção contra a explosão de calor que se verificou. No último golpe, a falta de sorte para os dinossauros, o asteroide Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quadrilhões de galões de água na atmosfera, que se condensam em enormes nuvens de tempestade e caem como torrentes de chuva ácida que acidifica todos os oceanos. Nas latitudes mais altas, as tempestades de neve em todo o continente depositam dezenas e dezenas de metros de neve por ano. No entanto, o dilúvio global não dura muito. Até porque, além da água, o Chicxulub vaporiza e ejeta de forma explosiva uma quantidade de petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso da península do Yucatán. Este petróleo condensa-se na estratosfera como uma camada negra de fuligem e cobre a terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e do fumo dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que chova novamente. E isso torna-se um grande problema. A camada da fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em cerca de 90% durante pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial, semelhante ao de um forno provocado pelo retorno dos tectitos, é seguido de um calor profundo e um congelamento duradouro. As temperaturas globais caem em média quase 50 graus. Os únicos lugares na Terra que podem evitar esse congelamento profundo são Madagascar, a Índia e a Indonésia, que eram ilhas tropicais nessa época. Durante esse frio global, a evaporização quase cessa, reduzindo as chuvas em 80%. Quase todos os lugares do planeta, fora dessas ilhas tropicais, transformaram-se num autêntico deserto. E de onde veio esse asteroide gigante? E será que existe outro caminho na nossa direção? Investigadores usando um supercomputador estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipa de investigadores formada pelos cientistas Avi Loeb e Amir Shiraz sugeriu que o asteroide Chicxulub terá tido origem provavelmente na nuvem de Oort, uma esfera de detritos nos limites do nosso sistema solar. Poderá ter tido origem num cometa muito maior que foi desviado do seu curso pela força gravitacional de Júpiter, enviado para perto do Sol, onde se quebrou em vários pedaços. Alguns desses pedaços podem vir a cruzar no futuro a órbita da Terra, atingindo o planeta uma média de 1 a cada 250 a 730 milhões de anos. A julgar por esse estudo, não é uma questão de podermos ser atingidos por outro asteroide gigante, mas sim quando.
Sábado, dia 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide com mais de 330 metros de comprimento, chamado 4660 Neros, passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilómetros e a uma velocidade de 6,5 milhões de quilómetros por segundo. Embora possa não se achar que passou muito próximo, a verdade é que um ligeiro desvio na sua órbita poderia colocá-lo em rota de colisão connosco e colidir com a Terra no futuro. Os astrónomos seguem essa rocha, que potencialmente será perigosa, e dizem que ela estará a cerca de 1,5 milhões de quilómetros da Terra no Dia dos Namorados, em 2060. Compre as suas flores e faça as suas propostas com alguma antecedência, só por precaução. Não se esqueça que o asteroide que causou a explosão da Chelyabinsk na Rússia em 2013 tinha apenas 20 metros de comprimento. A principal questão é que não existe forma, pelo menos conhecida, de defender a Terra de um asteroide gigantesco. No entanto, a missão DART da NASA, ou Teste de Redirecionamento Duplo de Asteroides, tem como objetivo ver se será possível a uma nave navegar autonomamente até um asteroide e colidir com ele de forma intencional, causando um impacto cinético que poderá empurrar o asteroide para fora da rota de uma possível colisão com a Terra. O alvo deste teste da DART é Dimorphos, uma pequena lua em órbita de um asteroide maior chamado Didymos. No entanto, estima-se que a colisão alterará a velocidade em cerca de uma fração de 1%. No entanto, para parar um asteroide de 10 km de largura ou maior, que se aproxime da Terra a mais de 72 mil km por segundo, será preciso muito mais que o impacto de uma pequena nave. Talvez o mundo venha a necessitar de armas nucleares, tal como se viu no filme Armageddon. Por alguma coisa, os filmes antevêem sempre a realidade futura. Talvez mesmo seja você a ter a ideia de como podermos vir a impedir este asteroide de acabar com o mundo. E aí irá tornar-se famoso. Diga-nos o que pensa sobre este assunto. O meu nome é Marco Martins e este foi mais um Não Estamos Sós.